Bom dia, sou Martin Börner, violista de Mönchengladbach. É grande prazer participar desse projeto. A Célia vai traduzir a entrevista para vocês. Martin, como se dá o início da carreira de um músico profissional na Alemanha? É nas escolas, em casa? Also in meinem persönlichen Fall, mein Vater war Pianist und meine Mutter auch Musikerin. Und dadurch bin ich schon sehr früh einfach in der Familie mit klassischer Musik in Berührung gekommen. Und dann war das eigentlich ein natürlicher, es war eine ganz natürliche Vorstellung, auch Musik den Beruf zu machen, weil ich das einfach so durch das Vorbild des Vaters von klein auf gewohnt war. No meu caso em especial, né, meu pai era pianista e a minha música também, era professora de música, então eu tive um contato com a música muito cedo, muito recente. E para mim foi um processo natural de também de imaginar ser músico profissional. E por isso é que eu então me tornei um músico profissional. Martin, quanto tempo dura em média um curso de música profissional nas academias, como universidade e conservatório? Also so das Grundstudium dauert 4 Jahre. Das würde man dann mit dem Bachelor-Examen abschließen. Und danach kann man noch unter Umständen noch einen Master machen, der dann nochmal 2 Jahre zusätzlich dauert. Bom, em princípio são 4 anos de estudo, que tem depois um diploma de bacharelado e há a possibilidade de ter mais 2 anos de mestrado. Próxima pergunta, Martin. Esses cursos de música são muito concorridos? Qual é a forma mais comum de ingresso nesses cursos? Also es gibt viele Bewerber um die Plätze und dadurch ist also durchaus für die guten Hochschulen, Musikhochschulen und Universitäten, ist es ein harter Konkurrenzkampf und man muss eine praktische Prüfung machen, also bestimmte Stücke vorspielen auf seinem Instrument. Das ist auch der wichtigste Teil, aber es gibt auch eine Theorieprüfung. Und unter Umständen auch noch eine Nebenfachprüfung, wie dass man als Streicher Klavier spielen muss. Sim, há muitos candidatos para os cursos, né? Na verdade é uma concorrência grande para as vagas nas universidades e para entrar na universidade é necessário então fazer um teste prático, claro, num instrumento que você já domina, e um teste também de teoria. E em algumas universidades também, ou escolas superiores de música, há necessidade de fazer também uma outra prova prática. No meu caso, por exemplo, no caso de viola, talvez também piano. Bom, Martin, você estudou na Escola de Viena. Como foi estar numa escola tão tradicional e está aprendendo com profissionais de alto nível internacional como o professor Hatto Beyerle? Das war eine großartige Zeit und die Viola-Klasse, also die Kommilitonen, kamen aus sehr vielen verschiedenen Ländern und es war sehr international und das Niveau war durchaus gemischt, also von Instrumentalisten, die vielleicht nicht so gut waren, aber in der Spitze waren sehr, sehr gute Bratschisten in der Klasse. Ein berühmtes Beispiel ist zum Beispiel die Veronika Hagen vom Hagen-Quartett. Und einige Kommilitonen sind dann bei den Berliner Philharmonikern gelandet, sind Professoren an deutschen Musikhochschulen geworden. Aber es gab ein sehr kollegiales Verhältnis. Und das Leben oder das kulturelle Leben der Stadt Wien ist natürlich sehr, sehr beeindruckend. Es gibt so viele Anregungen durch
hochklassige Konzerte und Theateraufführungen. Also ich habe diese Zeit ich habe sehr gerne in Wien gelebt und studiert. Bom, o curso, a classe de viola, pelo menos o nível era muito misto, né? Tanto de pessoas não boas ou comuns, mas também de pessoas de grande qualidade. Também era um grupo muito internacional, de pessoas de vários cantos do mundo. E desse grupo de pessoas do nosso estudo, saíram pessoas também que para orquestras em geral, mas também professores de música em universidades e também em pessoas muito conhecidas ou para a Filarmônica de Berlim, ou no caso da Hagen, que tem o quarteto de Hagen. E viver em Viena também foi muito bom, muito impressionante, porque tem uma vida cultural muito grande, oferece muitos eventos e que dá, através disso, um estímulo maior aos estudantes de música, no meu caso, né? Mas eu queria também ressaltar que, apesar da concorrência no nosso grupo, todo o comportamento era bem colegial, né? Tanto entre colegas, né? Então, a próxima pergunta, Martin. Como se dá o processo de ingresso em uma orquestra profissional na Alemanha? Also man muss ein Probespiel machen und es gibt viel Konkurrenz, es gibt viel mehr Bewerber, als es freie Stellen gibt. Und das Probespiel besteht aus mehreren Teilen. Es gibt Pflichtstücke wie zum Beispiel Hofmeisterkonzert und Stammelskonzert in der ersten Runde. Und dann die Leute, die die zweite Runde erreichen, müssen ein großes Bratzschenkonzert spielen, zum Beispiel Viola oder Bartok-Konzert oder Walton. Und am Schluss dann noch Orchester stellen. Ja, es ist ein sehr hartes Auswahlverfahren. Bom, é um processo muito difícil, porque a concorrência é muito grande, há muito mais candidatos do que vagas, né? E há várias formas, há várias etapas, na verdade, para obter um emprego numa orquestra. A primeira audição com um programa obrigatório, né, na primeira rodada, e na segunda rodada alguns concertos também, no caso de viola, em específico como o concerto de Bartok, e depois é que é então decidido quem consegue então receber a vaga, né, desses candidatos, mas é uma concorrência muito grande. Desculpe, e há um terceiro também, que é a terceira rodada também, que é também uma peça para uma peça sinfônica. Sim. Exato. Bom, a próxima pergunta. Martin, um músico instrumentista consegue viver bem comparado a outras profissões, apenas com o salário da orquestra? Also ich denke, in der Regel werden Orchestermusiker in Deutschland gut bezahlt. Zum Beispiel besser am Theater besser als Balletttänzer und auch manchmal als Sänger, die, wenn sie anfangen, die natürlich, wenn man in einer großen und teuren Stadt lebt, sind die Mieten, die Lebenshaltungskosten hoch. Und wenn man dann unter Umständen in einem kleinen Orchester angestellt ist, kann es schon ein bisschen knapp werden. Die sehr, sehr guten Orchester werden auch gut bezahlt. Bom, em geral, sim, é possível viver com um salário de orquestra, mas isso também depende
da cidade, ou, por exemplo, no nosso teatro, os músicos da orquestra são bem pagos em comparação com os atores, ou com os dançarinos, ou com os cantores iniciantes, né? E numa cidade grande, entretanto, trabalhando numa orquestra pequena pode então não ser o suficiente, porque numa cidade grande o custo de vida é muito mais alto, né? Aluguel, etc. Né? Mas, então, e claro, para as orquestras maiores, sim, né? Como as filarmônicas ou orquestras maiores de Munique e Hamburgo, é um bom salário e pode-se viver bem. Né? Próxima, Martin. Como é a lei de apoio ao músico na Alemanha? Tem instituição como uma ordem, um sindicato? Also eine grundsätzliche Unterstützung für Musiker gibt es nicht. Es gibt Ausbildungshilfen, zum Beispiel auf Deutsch ist das BAföG für Studenten, aber die gibt es für alle Studierenden, nicht nur für Musikstudenten. Und es gibt natürlich eine öffentliche Subventionierung von Orchestern und Theatern, aber nicht von Einzelpersonen. Und die Orchestermusiker in Deutschland sind in einer gewerkschaftsähnlichen Organisation der DOV organisiert. Sim, na Alemanha não há um apoio ao músico em específico. O que há é um apoio para estudantes, mas não só de música, mas apoio para estudantes em geral. E o que há uma subvenção, por exemplo, a orquestras, como no caso do nosso teatro, que há uma subvenção do Estado. Um sindicato existe em geral, é uma associação semelhante a um sindicato que existe em toda a Alemanha para todos os músicos. Próxima pergunta, Martin. Como se dá o mercado de trabalho para músicos instrumentistas que não ingressam numa orquestra profissional na Alemanha? Also der Markt ist hart, ist umkämpft und es gibt auch, ich denke, wenn man eine Festanstellung hat, dann ist das irgendwie, ist das Überleben und das Leben irgendwie natürlich ganz gut, aber als Freiberufler ist es schon schwierig und die Konkurrenz ist einfach hart. Sim, o mercado é muito concorrido e, claro, se o músico tem, então, um emprego, né, então, fixo como músico, isso é possível de viver, mas como músico freelancer é muito difícil, porque o campo de mercado é muito concorrido e há muitos músicos. Como se... desculpa. Existem muitos músicos estrangeiros por aí, ou por aqui, vamos dizer. É apenas pelas oportunidades de emprego ou pelo nível de educação musical que o país oferece? Also es gibt wir haben viele ausländische Kollegen und die helfen auch, einfach das hohe Niveau der deutschen Orchester zu halten. Ich denke, die Kollegen aus den osteuropäischen Ländern, dort ist vielleicht das Ausbildungsniveau noch besser und höher. Und die kommen vorzugsweise wegen der besseren Arbeitsmöglichkeiten nach Deutschland. Die Asiaten kommen natürlich auch wegen der Arbeitsmöglichkeiten, aber auch um überhaupt die europäische klassische Musiktradition an der Basis kennenzulernen. Sim, nós temos muitos colegas estrangeiros, né, e eu acho, na minha opinião, que eles ajudam também a manter o alto nível da orquestra.
Por outro lado, os colegas do leste europeu, eles têm uma formação, na minha opinião, muito melhor e de um nível muito mais elevado, mas é claro que eles vêm para cá porque aqui nós temos melhores condições de trabalho para músicos, né? Os músicos da Ásia, eles têm os dois motivos, tanto as melhores condições de trabalho, como também ter a vantagem de estudar num lugar onde foi o seu início da música clássica, o berço da música clássica. Próxima pergunta. Como se dá a música clássica na Alemanha? É algo consumido por toda a população, nas escolas, igrejas, teatro? Also die Musik, klassische Musik, es ist natürlich nur ein Teil der Bevölkerung, die klassische Musik anhört. Und ein Problem ist, dass das Publikum zunehmend überaltert. Und so ist es eine große Aufgabe und Verpflichtung, einfach auch mehr das Publikum zu verjüngen. Und es ist auch natürlich ein bisschen ein Problem, dass nur sozusagen das Bildungsbürgertum, also die Mittelklasse, eigentlich Klassik hört. Wobei ich selber denke, klassische Musik hat Werte, die für alle, für jeden Menschen bedeutend und wichtig und wertvoll sind. Ja, Musik wird okay, vielleicht erstmal, übersetzt das erstmal. Primeiro traduzir essa parte. Bom, falando em música clássica, é apenas uma parte da população que consome, né? E nós temos o problema que o público que sempre ouve a música clássica é um público que está envelhecendo. Eu acho que a tarefa agora, a obrigação, inclusive, é de rejuvenescer o público que gosta dessa música, porque nós temos, principalmente a classe média e a elite que consome esse tipo de música, né? Mas eu acho que é uma música de valor para qualquer pessoa, né? E de importância e de muito engrandecimento. Agora a continuação da resposta. Genau. Also in der Schule wird Musik leider oft vernachlässigt. Also es gibt Musik als Schulfach, aber ist ein bisschen so ein Problemgebiet. Und, aber in der Kirchenmusik gibt es eine große Tradition. Also es gibt auch viele Chöre und nach wie vor noch festangestellte Kirchenmusiker, auch wenn die Arbeitsbedingungen sich verschlechtern und die Stellen abgebaut werden. Also die klassische Musik reicht schon in sehr viele Gesellschaftsteile hinein. Bom, eu acho que nas escolas que tem como matéria a música, muitas vezes essa matéria é um pouco negligenciada, mas na igreja, por exemplo, na igreja também tem uma grande tradição, que também muitos coros, também eles têm músicos profissionais que trabalham na igreja e, no final, deine letzte Bemerkung? Es reicht in viele verschiedene Gebiete hinein, die klassische Musik. Sim, e a música clássica vem em várias áreas, então, que é dentro da nossa sociedade que ela está inserida. Próxima pergunta. Como são os novos compositores que surgem na Alemanha? A forma de música, estilo, linguagem? Also das ist eigentlich eine sehr, es gibt einen großen Stilmix, also es gibt eigentlich keine eindeutigen Richtungen sind zu erkennen, es existieren viele verschiedene Richtungen nebeneinander, aber ich glaube, dass es insgesamt in den
wie es halt in den verschiedenen Kulturen und Nationen zu beobachten ist, dass es drängt sich sagen wir, die Moderne ist ein bisschen an ihre Grenzen gekommen. Ja? Bom, na verdade é uma grande mistura de estilos, né? E não dá para reconhecer um estilo específico, né? E isso é de se observar também em várias culturas ou em vários países em que há paralelamente vários tipos de estilo, né? E que o que nós observamos é que o moderno, né, já chegou também aos seus limites. A próxima pergunta. Agora, e a mais importante, segundo a entrevista, você é feliz? Se sente realizado, como se diz lá no Brasil, sendo músico no seu país? Ou você tem outra profissão que admira mais que a música? Also, ich würde sagen, ich bin in meinem Beruf, im Grundsätzlichen bin ich glücklich und zufrieden und ich denke, ich kann vieles verwirklichen. Der Beruf des Orchestermusikers gibt mir neben dem Orchesterspielen auch viele Möglichkeiten, mich in kleineren Ensembles mit eigenen Projekten, gibt mir die Zeit und die Möglichkeit, mich zu verwirklichen. So habe ich ein Streichquartett, mit dem wir viele regelmäßige Konzerte geben. Und ja, grundsätzlich finde ich, dass es eine privilegierte Art ist, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Bom, eu diria que, no meu caso, eu estou muito feliz e contente de trabalhar na minha profissão. E eu, como músico profissional de orquestra, ainda tenho a possibilidade de, além do meu trabalho na orquestra, de ter também outras possibilidades de realizar projetos pessoais, como, por exemplo, um quarteto de câmara, em que eu participo, onde eu também me realizo. E eu acho que é uma situação privilegiada de poder ter essa possibilidade de trabalhar e fazer o que eu gosto. Martin, no ano passado você foi ao Brasil através de um importante intercâmbio com a Orquestra Sinfônica de Teresina. Sua ida levou muita experiência, conhecimento e inspiração para os músicos de lá. O que você achou da música nordestina e também da brasileira em geral? Also ich bewundere die brasilianischen Musiker für ihre Fähigkeit, einfach Musik zu improvisieren, Musik eben spontan zu machen, ohne groß geprobt zu haben, ohne groß Noten zu benötigen. Also diese grundsätzliche Fähigkeit, man gibt einem brasilianischen Musiker eine Gitarre in die Hand und er fängt irgendwie sofort an, Musik zu machen. Das haben wir Deutschen nicht in diesem Ausmaß. Ja? Und das finde ich einfach eine tolle Eigenschaft. Bom, eu admiro muito os músicos brasileiros, né, porque pelo que eu percebi, eles têm a capacidade de improvisar, uma capacidade de também, sem partituras, de poder tocar alguma coisa e também até de ter um violão na mão e começar a tocar a música popular brasileira e outras coisas. Eu acho que é uma grande característica dos músicos brasileiros e aqui que nós não temos essa espontaneidade como aí. E você gostou? Da música, você gosta da música nordestina e da música brasileira? Sim. Viele Jahre schon bevor ich nach Brasilien kam, war ich ein großer Fan des Bossa Nova und das hat mich immer sehr emotional, habe ich mich da sehr gut aufgehoben gefühlt in dieser Musik. Und deswegen und bei der Reise dann nach Brasilien zu merken, eigentlich auch, wie vielfältig auch die verschiedenen
Stile der Musica Popular sind. Das fand ich sehr schön. Also wie viel das eben brasilianische Musica Popular nicht nur Bossa Nova ist, sondern viel mehr. Eben auch die Musik vom Nordosten. Ja. Sim, sim. Bom, muito anos antes de ir ao Brasil, né, eu sempre gostei muito da Bossa Nova, eu me sinto emocionalmente também ligado a esse tipo de música, eu já conhecia, já admirava. E na ida para o Brasil agora eu vi que há uma diversidade muito grande da música popular brasileira e admiro ainda mais e achei impressionante justamente de ter várias formas da música popular brasileira, que é muito rica. Né? E gostei também de conhecer essa diversidade. Bom, por fim, a última pergunta. Gosto do forró. Ah! Sim. Qual o seu compositor, violista e maestro preferidos? Difícil de dizer. Gosto muitos, são tantos. Violistas, por exemplo, da Tabea Zimmermann, da Nils Münkemeyer, maestros do Carlos Kleiber, do Chung Wun, da Coreia do Sul, e compositores são tantos também. Para a música da câmara, Beethoven, Schumann, para a ópera, Richard Wagner, para a música barroca, Johann Sebastian Bach. Claro. Grande maestro. São tantos. Sim, sim. Grandes músicos, são tantos. São tantos, sim. Martin, foi uma honra poder ter você nesse evento, são as palavras deles, né? Então, com apoio aqui da Célia, queremos agradecer e deixar o nosso muito obrigado. Né, de nada. Abraços, né? Abraços para vocês. Abraços para vocês. Então tá. Espero que tenha sido bom. Martin, muito obrigada. Tchau. Tchau.